esta integral indefinida, né? O nosso quarto exercício, né? Nós temos aqui a integral de 2x menos raiz de x dividido por x ao quadrado, tudo isso dentro do parênteses, o que? Dx. Então, o que nós devemos observar de início nessa integral? Que nós temos alguns ajustes a ser feito, né? Então, nós temos que utilizar algumas propriedades. Então, no início, já de início, qual que é as propriedades que nós devemos utilizar aqui nesse quarto exercício, né? Então, nós temos que observar que nós temos quem? O 2x dividido por x ao quadrado e menos raiz de x dividido por x ao quadrado, né? Isso aqui nós já vimos em exercícios anteriores. Então, dê uma voltadinha lá e dê uma olhadinha, né? Por que se aplica essa propriedade aqui, beleza? Então, vou colocar ela aqui. Beleza? Separei ela ali, né? Então, ó, 2x sobre x ao quadrado e menos raiz de x sobre x ao quadrado. Feito isso, nós temos que analisar o quê? Que nós temos uma fração, né, de partes literais iguais. Então, se nós temos uma fração de partes literais iguais, nós temos que utilizar uma das propriedades da potenciação, que é a divisão. Então, vamos relembrar um pouquinho o que vem a ser essa divisão de partes literais iguais na potenciação. Então, a divisão de partes literais iguais na potenciação é x elevado a n dividido por x elevado a m é igual, conserva as partes literais e subtrai os expoentes, né? Beleza? Então, vamos fazer isso aqui. Então, ó, a integral de quem? De 2x dividido por x ao quadrado menos a raiz de x dividido por x ao quadrado, né? Vou fechar tudo isso aqui, né? Dx. Feito isso, nós temos que observar que nós temos uma raiz de x. E se nós temos uma raiz de x, nós vamos ter que utilizar as propriedades da radiciação. E uma das propriedades da radiciação é essa aqui, ó. Que a raiz de x elevado a n com o índice m é igual a quem? A x elevado a n sobre m, né? Então é o que nós vamos utilizar aqui. Então, se nós temos aqui, ó, a raiz de x, quer dizer que nós temos o índice aqui é 2 e ele está elevado a quantos? A 1. Então, como que vai ficar isso aí? Vai ficar igual a x elevado a 1 sobre 2. Então, esse é o que nós vamos aplicar aqui. Então, vamos fazer mais uma passagem aqui. Então, vai ficar a integral de 2x dividido por x ao quadrado menos raiz de x é igual a x elevado a 1 sobre 2, ou x elevado a meio, né? Então, x elevado a 1 sobre 2 dividido por x elevado a 2, né? Tudo dentro do parênteses ainda, dx, beleza? Feito isso aqui, nós vamos aplicar quem? Essa propriedade na divisão, subtrai os expoentes. Então, vamos aplicar essa propriedade aqui, ó. Então, vai ficar quantos? Ó? A integral de quem? De 2x dividido por x ao quadrado. Só relembrando aqui que quando o x está sozinho, ele está elevado a quantos? A 1. Então, nós temos quem? Ó? 1 menos 2, menos 1. Então, nós temos a integral, né, de 2x elevado a menos 1 menos, essa aqui é a mesma propriedade, porém eu vou desenvolver ela aqui embaixo, que nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum. Então, o que nós temos? Ó? Essa mesma propriedade aqui, nós temos quem? Ó? Vou trabalhar só com os expoentes,
Quem que são nossos expoentes aqui? 1 sobre 2 dividido por quantos? Aliás, x elevado a 1 sobre 2 dividido por x elevado a 2. Então, quem que é nossos expoentes? 1 sobre 2 e 2. Vamos fazer uma subtração deles lá. Então, vai ficar quantos? Ó? 1 sobre 2, né? Ó, tá aqui, menos, né? Ó, menos o nosso outro expoente que é quem? Que é o 2, ó, tá? Tirando o mínimo disso aí, tirar o mínimo disso aqui, vai ficar igual a quantos? O mínimo de 2 e 1 é 2. Divide e multiplica. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Ó, mais com menos, menos. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, isso aqui vai ser igual a quantos? Ó? Menos 4. Mais 1, menos 3 sobre 2. Então, esse é o valor, né? Já que nós vamos colocar aqui. Então, aqui vai ficar quantos? X menos x elevado a quantos? A menos 3 sobre 2, o quê? Tudo dentro do parênteses ainda, dx, beleza? Então, o que nós vamos fazer agora? Separar essa integral termo a termo, né? E separando essa integral termo a termo, eu já vou colocar as constantes fora, né? Jogar as constantes fora da integral. Então, quem são nossas constantes? Aqui no primeiro termo, na primeira integral, que nós vamos chamar de termo, é o 2. E no segundo termo, a nossa segunda integral é o menos 1, né? Ó, menos 1. Então, como que vai ficar isso aqui, ó? É, ó, esse, né, ó, menos x elevado a menos 3 sobre 2 dx e 2x elevado a menos 1 dx. Então, a integral desses dois termos. Então, vamos colocar ela aqui, ó. Então, se eu vou colocar já a constante para fora, então vai ficar 2 integral de quem? De x elevado a menos 1, né? Dx, aí menos a integral de x elevado a menos 3 sobre 2, o que? Dx, beleza? Agora nós vamos integrar, está pronta para integrar já. Então, vamos utilizar a tabela, né? Vocês sempre tem que ter uma tabela na mão, beleza? Olha lá, analisando a tabela. Vamos analisar a primeira e depois nós analisamos a segunda. Então, analisando a primeira, ó, nós temos, ó, a integral de 1u elevado a n du, né? Aí, como que é essa integral aqui? O u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, né? Mais uma constante. Mas para isso, o n tem que ser diferente de menos 1. E na realidade aqui, o nosso n é o menos 1. Então, não dá para nós utilizar esta segunda propriedade aqui, né? Então, nós vamos utilizar qual? A terceira. Porém, para utilizar a terceira integral, né, observe que a terceira integral é quem? Aliás, observe que a terceira integral é integral de du sobre u, é igual a quem? A ln de u mais c. Então, se nós vamos utilizar a terceira propriedade, nós temos que fazer alguns ajustes aqui, aplicar alguma propriedade aqui. Então, qual que é a propriedade que nós vamos aplicar aqui? A propriedade da inversa da potenciação. Então, qual que é a inversa da potenciação? Vocês se lembram? Né? A inversa é 1x elevado a menos n é igual a quantos? A 1 sobre x elevado a n. Beleza? Então, isso aqui que nós vamos aplicar aqui, né? Por que nós vamos aplicar aqui? Porque o que diz a nossa terceira propriedade? Que a integral de du sobre u é igual a ln de u mais uma constante. Então, vamos colocar isso aqui para que vocês entendam na hora que eu aplicar isso aqui e como que vai ficar. Então, vamos lá. A integral. Aqui está u, eu vou trabalhar por x, tá? Então, a integral de du, colocar dx sobre x, é igual a quem? A ln de x mais uma constante. Aqui, se nós analisarmos, nós temos um du. Então, vamos separar isso aqui, ó. A integral de quem? De 1 sobre x dx é igual a quem? A ln de
x mais c. Olha lá. Observe que, né, ó, aplicando a propriedade, né, já vai ficar bem mais visível e mais fácil o nosso exercício. Então vamos lá. Fazendo mais uma passagem aqui, nós temos a integral 2, a integral aplicando a inversa já, ó, x elevado a menos 1 vai ficar igual a x a 1 sobre x elevado a 1. E x elevado a 1 é 1 sobre x. Aqui, ela aqui, ó. Então vai ficar 1 sobre x. 1 sobre x dx menos, vou colocar aqui de novo, depois no finalzinho nós integra ali, menos x elevado a menos 3 sobre 2 dx, beleza? Agora vamos integrar isso aqui, né, ó. A integral de 1 sobre x dx é igual a quem? A ln de x mais c. Então aqui vai ficar quantos, ó? 2 vezes ln de quem? De x. Agora vamos integrar isso aqui. Integrando isso aqui, agora eu posso aplicar aqui, ó, a segunda propriedade, porque a segunda propriedade ela só tem uma exceção quando o x é diferente de quem? O x tem que ser diferente de menos 1. E aqui o x é diferente de menos 1? Lógico que é. Aqui o x é menos 3 sobre 2. Então, se o x é igual, se o meu expoente lá está elevado a menos 3 sobre 2, então eu posso aplicar esta segunda propriedade. Então, vamos lá aplicar a segunda propriedade. A segunda propriedade, eu vou aplicar ela aqui no cantinho, né? Deixa eu achar um espaço aqui para não ficar tudo rabiscado aqui o nosso exercício. Então, vamos lá. Se essa é a propriedade, eu vou colocar aqui no cantinho, ó, integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, beleza? Então vou aplicar aqui para cima. Vou trabalhar só com os expoentes, tá? Para vocês verem lá que nós vamos trabalhar só com o expoente. Então, ó, x está aqui, o x está aqui. Quem que é o nosso expoente? Menos 3 sobre 2. Então, vamos lá. Ó, menos 3 sobre 2. Tá aqui. Mais quantos? Mais 1, né? Então, vamos tirar o mínimo disso aí. Tirando o mínimo disso aí, vai ser igual a quantos? Ó, igual a 1. Então, o mínimo é de 2 e 1 é 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 3, 3. Mais com menos, menos. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 2, aliás, 2 vezes 1, 2. Mais com mais, mais. Então, aqui qual que é o nosso valor? Menos 3 mais 2 é igual a menos 1 sobre 2. Então, esse é o valor, né, do nosso expoente ali. Então, como que vai ficar essa integral aqui? Essa integral aqui vai ficar x, vou colocar aqui, ó, menos x, tá, ó, menos x elevado a quantos? A menos 1 sobre 2, dividido por quantos? Por menos 1 sobre 2. Beleza? Então, agora, nós temos que analisar o quê? Que aqui nós temos uma fração. Quem que é essa fração aqui? Depois da divisão, né? Ó, olha lá, a divisão aqui, ó. Depois da divisão nós temos uma fração. Quem que é a nossa fração? Menos 1 sobre 2 no denominador. E no numerador lá nós temos quem? O menos x. Então, se nós temos o menos x, nós temos que deixar ele em fração também. Então, qual que é o número que eu deixo ele em fração que não altera ele? É 1. Então, nós vamos ter que deixar ele dividido por quem? Por 1 também, beleza? E depois dele já preparado para o cálculo, ó, então ficou quem? Fração e fração. Aí nós multiplicamos os meios e os extremos, né? Então, ó, os extremos e os meios, tá certo?
Então vamos lá calcular isso aqui. Então qual que vai ser o nosso resultado? Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó, para não tampar tudo ali. Então vai ficar, ó, 2 vezes ln de x. Agora, ó, os extremos vezes o meio. Então 2 vezes x, 2x. Né? E 1 vezes 1, 1. Então nós temos quem agora? Aí a fração, ó, menos com menos, mais. Né? Então nós temos quem? 2 ln de x mais 2x, só esse cálculo aqui, que está elevado a quantos? A menos 1 sobre 2, mais a constante. Então esse aqui é o nosso exercício. Ficou um pouquinho meio junto aí. Então essa é a resposta da nossa integral aí. Beleza? Então qual que é a resposta da nossa integral? 2 ln de x mais 2x elevado a menos 1 sobre 2 mais c. Uma outra observação aqui também, ó, nesse cálculo aqui, que deu 2x elevado a menos 1 sobre 2. Vocês podem fazer também uma regra das frações, né? Você pode conservar a primeira, não é? Se é uma divisão de frações, você pode conservar a primeira e inverter e multiplicar pela inversa do denominador, né? Que vai dar o mesmo valor. Depois vocês dão uma olhadinha aí, né? Nesse último cálculo aqui. Ou faz os extremos vezes o meio, ou conserva a primeira e inverte a segunda. Beleza? Então esse aqui é o exercício é o resultado do nosso quarto exercício. Então, olha lá. A integral de 2x menos raiz de x, tudo isso dividido por x ao quadrado dentro do parênteses, tudo dentro do parênteses, dx é igual a quantos? A 2 ln de x mais 2x elevado a 1 sobre 2 mais c. Tá? Beleza? Aí vocês dêem uma olhadinha aqui nesse último cálculo aqui, né? É a multiplicação dos extremos vezes o meio, ou conserva a primeira e inverte a segunda, beleza? Então, esse foi o nosso quarto exercício. Se você gostou, dê aquele like, se inscreva no canal e aperte no sininho para receber alerta de novos vídeos. Até a próxima. Tchau.